Livro de Efésios, capítulo 4, verso 14. Está escrito: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, Paulo, que antes era escarnecedor, era ímpio, andava segundo o curso desse mundo, andava segundo suas próprias concupiscências, matando, extorquindo e maltratando aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, aqueles que eram humildes, sinceros de coração, aqueles que amavam o próximo como a si mesmo, que demonstrava seu amor de pessoa, porque eles foram transformados pela palavra, por intermédio do poder do Espírito Santo. Então Paulo matava esses que professavam a fé em Cristo Jesus, porque ele tinha um véu sobre o seu entendimento, um véu sobre o seu coração, um véu esse do engano, porque até os dias de hoje muitos dos judeus, Paulo afirma, que ao lerem o Antigo Testamento, ao lerem o Antigo Pacto, ao lerem a lei estabelecida no Antigo Testamento, é-lhe colocado um véu, é-lhe colocado um engano. Mas Paulo diz que convertendo-se um deles, é-lhe tirado o véu, então assim eles passam a ser transformados de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, como pelo Espírito. Não que possamos nos transformar, não que nós possamos fazer alguma coisa como se fosse de nós mesmos, mas nós somos capacitados pelo próprio Deus vivo, o próprio e o excelente Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Pois ao conhecermos a verdade, se cumpre em nossa vida, em nosso coração e entendimento, a palavra que Cristo Jesus diz: e conhecereis a verdade, então a verdade vos libertará. Pois então somos libertos das grades do pecado, das correntes do engano, através das Santas Escrituras, através do ler, do meditar e do entender a palavra de Deus. Então, naquele tempo, até os dias de hoje, os judeus estão no engano, pois eles não creem que em Cristo, o Antigo Testamento, o Pentateuco, que é os cinco primeiros livros escritos por Moisés da Bíblia, eles não creem que em Cristo ele é abolido. Mas convertendo-se um deles, diz Paulo, que convertendo-se um deles, eles já são tirados o véu, eles já são esclarecido o seu entendimento, eles já passam a crer que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que foi enviado para redimir, para levar sobre si as nossas iniquidades, para levar sobre si os nossos pecados, e através da crucificação, na cruz do Calvário, através do seu sangue e da sua morte, a ira de Deus foi aplacada sobre o ser humano, foi acalmada, e assim através do seu sacrifício, ele fez expiação por nossos pecados, ou seja, ele nos salvou e deu poder assim para sermos chamados filhos de Deus, pois Cristo Jesus veio ao mundo para o que era seu, mas o que era seu não aceitaram, mas todos quanto o aceitaram, foi dados o poder para ser chamados de filhos de Deus. Portanto, sendo filhos de Deus, cada um de nós aceitando a Jesus, tendo uma vida transformada por intermédio da palavra e do agir do Espírito Santo, agora já passamos a ser filhos de Deus e também agora co-herdeiro de Cristo Jesus. Pois no último dia, Deus entregará a chave dos céus para Cristo Jesus, entregará todo o seu reino. Jesus, quando foi morto, foi levantado aos céus, tinha o direito de se assentar ao trono de Deus, mas ele, sendo como humilde de coração, não se exaltando, não querendo poder para si, ele se assentou à direita do seu Pai e deixou seu Pai governar
inteiramente. Mas no último dia, o reino do céu será lhe entregue em suas mãos. Então o reino será repartido para todos os heróis da fé, homens e mulheres que essa terra não foram dignos deles terem pisado, porque eram homens santos, homens justos, homens transformados como pelo Espírito à imagem de Cristo Jesus, homens que antes eram dados às suas abominações, era dado aos seus carnavais da vida, era dado às suas festas mundanas, era dado às suas bebedices e glutonarias, era dado aos seus vícios, era caído num monturo, era lixeiro, era destituído da glória de Deus. Então, através da aceitação da palavra e a transformação do seu interior, da sua essência, porque a palavra é como uma espada de 2 fios, que vai na divisa da alma e do espírito, entre as colunas e medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração, e nenhuma coisa existe. Nenhuma coisa está escondida. Antes, todas as coisas estão patentes e nuas na frente, nos olhos daquele que havemos de prestar conta, que é o Deus vivo. Então, por sermos transformados, antes éramos caídos no pecado, éramos filhos de Adão, destituídos da glória de Deus estávamos. Por intermédio da palavra, agora já deixamos a nossa vontade. Antes amavam o lamaçal do pecado, agora já passamos a ser filho de Jesus, de Deus, por intermédio da palavra. Agora já passamos a amar as coisas que eram de Deus, e passamos a abominar até a ânsia de vômito para com o pecado, porque antes não amávamos a Deus em verdade, porque só podemos amá-lo em verdade ao conhecer as santas e sagradas escrituras, pois antes andávamos segundo a potestades do ar, fazíamos a vontade da carne, portanto éramos mundanos e vivíamos dado aos nossos prazeres, agradando ao diabo, porque a vontade do diabo é que andemos segundo as nossas próprias vontades, fazendo o que bem entendemos, andando segundo o nosso nariz, tendo assim em nós, andando... Estou procurando um caminho para entrar naquela palavra, mas não estou achando. Mas pois bem, andando segundo o nosso próprio nariz. Pois bem, por intermédio da palavra, agora já passamos a conhecer e fomos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então já passamos a amar a Deus em verdade, já passamos a odiar o pecado assim como ele odeia, porque o filho que ama o Pai, que é implantado em seu ser, em sua essência, em seu coração, os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, já passamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Por isso que pregamos contra o pecado. Por isso que pregamos contra as vestes que despertam a sensualidade. E pela sensualidade vem a cobiça. E os cobiçosos não entrarão no reino de Deus. Êxodo capítulo 20 tem esse mandamento. Então pregamos contra a sensualidade, porque alguém olhando e cobiçando, adulterando, jamais entrará no reino de Deus. Capítulo 22 de Apocalipse está escrito que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, pois aquele ou aquela que desperta a sensualidade seu próximo, e o seu próximo sendo casado, ele já adulterando seu coração, olhando e cobiçando, desejando-a ou desejando. Então aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são transformados, eles não andam segundo a vontade desse mundo, eles não andam segundo as sensualidades, eles não aderem para si as vestes que são feitas por homossexuais, satanistas e ateus, homens que vão segundo a palavra de Deus. Portanto, eles entregam a Deus uma vida santificada, eles santificam a Deus, eles glorificam a Deus em todas as suas vestes, em toda a sua vida, em todo o seu testemunho, porque eles já não são dessa terra, os seus pés andam nessa terra, o seu corpo anda pelas ruas, mas a sua mente já está no céu, o seu olhar está no céu, todo o seu coração está voltado para o céu, pois eles não têm riquezas nessa terra, antes eles juntam riquezas, antes eles juntam seus sonhos no céu, a esperança está no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus poderoso que
que por seu amor tão grande entregou ao seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entrarei agora na minha pregação. 10 minutos. Amados irmãos, apóstolo Paulo, já uma nova criatura, pelo intermédio do Espírito Santo, por inspiração divina, ele escreve aos irmãos de Éfeso a seguinte passagem: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo nos alerta para que não venhamos acreditar em todo pregador da palavra, porque já bem sabemos que vivemos nos últimos dias estes de apostasia. O engano religioso adentrou há tempos nas igrejas evangélicas, nas igrejas que professam a fé em Cristo Jesus, por intermédio de homens que são avarentos, que amam a si mesmos, só querem status, só querem ter milhares e milhares de membros. Então esses tais pregadores da palavra, apóstolos, pastores, obreiros fraudulentos, passam a criar mensagens, passam a criar sermões apenas para agradar o ego do homem, para agradar as pessoas, exaltando-as com palavras de inspiração, com palavras que as pessoas saem voando nas asas da emoção. Mas quando elas saem da igreja, a sua vida não muda. Elas não saem da prostituição, não saem das lavagens de dinheiro, não saem de seus vícios, não deixam as mentiras, não deixam as suas iniquidades, não deixam as suas vaidades. E qual o porquê disso? É porque essas palavras não são inspiradas por Deus. Porque Paulo afirma que toda palavra divinamente inspirada, ela é apta para ensinar e inspirar em justiça para o homem fazer toda boa obra, pois eles são transformados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Pois essas palavras de inspiração que esses pregadores da atualidade estão fazendo, estão exaltando ao ser humano, estão glorificando ao homem nas suas obras, nos seus afazeres. Então, Deus, vendo que essa palavra não é agradável a Ele não interfere. Ele não inspira o Espírito Santo a convencer essas pessoas, porque essas palavras são abomináveis. Essas palavras são compostas, essas palavras que foram feitas por esses pregadores, que são na verdade mundanos, não é agradável ao Deus vivo. Antes, elas são abominações a Ele. Então, por isso que essas palavras não impactam essas pessoas. Por isso que os seus ouvintes não têm uma vida transformada por intermédio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não convence através desses sermões que agradam o pecado, incentivam as pessoas a pecarem mais. Por isso que o Espírito Santo não age nessas vidas. Então esses obreiros fraudulentos, mais amantes de si do que amantes de Deus, estão deturpando o Evangelho. É como um vinho que antes era original, agora perdeu a sua forma original, sua essência, porque foi adulterado com água. E assim já perdeu toda a sua originalidade. Agora ele não é mais o natural. Então não satisfaz o consumo daquele cliente.
Pois bem, muitos estão fazendo passagens bíblicas, estão fazendo pregações somente para a exaltação do homem. Estão fazendo de Deus um garçom. Estão fazendo de Deus um Papai Noel. Está ali só para satisfazer o meu desejo. Papai Noel está ali só para me presentear, para me dar carros, para me dar inspiração de vida, para me motivar, para me exaltar, para me tirar do monturo e colocar entre reis dessa terra. Então essas palavras são antibíblicas. Essas palavras são inspiradas pelo Satanás, pelo Deus desse século. Porque Paulo afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, que é a imagem do Deus vivo, não se resplandeça neles. Então Satanás, com sua astúcia, e também os seus demônios que operam nos dias atuais, tem inspirado homens e mulheres a pregarem palavras que não fazem manifestar a glória de Deus. Antes, estão implantando doutrinas que são satânicas. Porque Paulo afirma, deixa eu ver se eu lembro da passagem. Porque Paulo afirma que devemos ser vigilantes, porque viria um tempo que homens e mulheres teriam comichão nos ouvidos e desviariam-se da verdade. Então juntariam pregadores, pastores, doutores, segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, aceitando os seus pecados, aceitando as suas vaidades, não pegando no pé deles, para que eles largassem o pecado. Então assim estão juntando homens para si. Estão levantando esses tais pregadores para satisfazer a sua procura, para satisfazer o agrado do seu pecado. Então Paulo disse que nos últimos dias viriam homens que inspirariam doutrinas demoníacas, ensinos enganosos. Pois nos últimos dias, nos dias atuais, principalmente na ala pentecostal, muitos, não tendo conhecimento das Santas Escrituras, estão se deixando levar por revelações, estão se deixando levar por dons de cura, estão se deixando levar por dons de profecia, dom de língua. Não que isso seja totalmente do maligno, porque Jesus disse que, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, que aqueles que creem em Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, podem ter dons sim de cura, de profecia, podem expulsar os demônios, podem falar em línguas. Mas observe bem, eu vou entrar agora na palavra de exortação, palavra que ferirá os seus ouvidos. Lembra no dia do juízo final, quando Jesus falou que no dia do juízo final, muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, em teu nome fizemos maravilhas. Então Jesus afirma: porém eu lhes direi, apartai-vos de mim, todos vocês que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pois observe que quem tem dom não é necessariamente ele ter a presença de Deus, não é necessariamente Deus ser com ele. Porque observe nos tempos de Balaão, o homem promíscuo, longe da glória de Deus, o homem abominável aos olhos de Deus, mas Deus usou ele, aquele mundano que não era convertido, para abençoar. Deus pode usar você para curar as pessoas. Deus pode usar você para anunciar o evangelho. Deus pode te usar para manifestar maravilhas, que é coisas transcendentes, coisas que é inexplicáveis com as palavras. Mas isso não quer dizer que necessariamente Deus está contigo. Isso não significa que você, na verdade, é salvo.
Porque observe a ênfase que vou fazer na passagem que Jesus falou. Observe, Jesus no último dia diz que vai dizer para esses: eu nunca vos conheci. Observe na palavra nunca. Nunca complemento, nunca vos conheci. Se Jesus nunca os conheceu, isso significa que eles nunca foram impactados com a palavra do Evangelho. Se Jesus nunca os conheceu, eles nunca nasceram de novo. E se eles nunca nasceram de novo, eles nunca foram transformados pelo intermédio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que os transforma. E se eles nunca foram transformados pelo Espírito Santo, eles nunca foram crentes de verdade. Então, como pode uma pessoa nunca ter sido crente de verdade e nunca ter o Espírito Santo porque não era convertida? Como pode uma pessoa dessa profetizar? Como pode essa pessoa ter dons espirituais? Como pode falar em línguas? Muito interessante essa palavra. Então entra novamente do que falei de Balaão. Observe que Balaão, levando a sua jumenta, Balaão não percebia, mas a jumenta via um anjo ao seu derredor. E esse anjo, o anjo do Senhor, estava com uma espada na mão, pronta para matar Balaão, porque Balaão era um homem abominável aos olhos de Deus. Acometeu uma ira sobre o Senhor que iria desferir um golpe sobre Balaão, que ele iria perder a sua vida. Porém, 3 vezes a jumenta, vendo esse anjo, se desviou do caminho, e assim ela livrou Balaão da morte. Pois bem, então Balaão, na 3ª vez que a jumenta se desviou do caminho, pela 3ª vez, ele bateu nela. Então a jumenta fala. Preste bem atenção, que a jumenta falou com Balaão. Ela disse: por que tu me bate? Há tantos anos que eu te sirvo e você vem a me bater? Porém, a partir desse momento, um anjo se materializa na frente de Balaão. Então fala a ele: eu iria lhe matar, mas a jumenta se desviou do caminho, pois se ela tivesse vindo ao meu encontro, eu lhe desferiria um golpe fatal. Observe que Deus usou uma jumenta para falar. E a partir desse momento, Balaão, eu li a passagem inteira, desde a passagem da jumenta até a hora que ele abençoou Israel. Não tem um momento sequer dizendo que ele se ajoelhou, ou que ele orou, ou que ele se arrependeu. Observe que a partir desse momento, o Balaão diz ao anjo do Senhor: você quer que eu volte? Eu não lembro a cidade, eu não lembro de onde ele vinha, mas ele falou para o anjo: você quer que eu volte? Então o anjo do Senhor disse: não, vai adiante o caminho. Ele iria até o encontro do Balaque, porque Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Porém, ele indo ao encontro de Balaque por 3 vezes, Balaque queria que ele amaldiçoasse Israel. Por 3 vezes fizeram sacrifícios, mas todas as 3 vezes que Balaão saía de frente os sacrifícios e iria a uma certa distância ao encontro do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos dizia: abençoe Israel. Então Balaão iria ao encontro de Balaque e falava: eu abençoo eu abençoo o povo de Israel. Observe que ele era um promíscuo, era um homem abominável, mas Deus usou ele para
abençoar Israel. Deus usou a jumenta para falar. Pois observe que não é diferente desses que se irão encontrar no dito juízo final. Porque muitos vão dizer que profetizaram, expulsaram demônios, falaram em língua, tiveram vários dons e fizeram maravilhas, coisas que vão além da imaginação do homem, coisas que são impossíveis de um homem fazer, coisas que só Deus faria. Mas esses vão dizer: nós fizemos maravilhas em teu nome. E observe que esses nunca nasceram de novo, nunca foram impactados pelo poder da palavra. Então, sendo assim, nunca impactados pelo poder da palavra, nunca o Espírito Santo de Deus faltou-me as palavras. Então nunca o Espírito Santo de Deus habitou nessas pessoas. Então, assim como Balaão e assim como a jumenta, Deus apenas manifestará o seu poder, apenas manifestará os dons, apenas manifestará suas maravilhas através dessas certas pessoas. Mas eles não são regenerados. Eles nunca nasceram de novo. Eles nunca se transformaram de uma nova criatura para uma outra criatura. Observe bem o exemplo da lagarta. A lagarta é um ser cilíndrico, um ser mucoso, um ser rastejante. Observe que a estrutura dela é totalmente diferente do seu estado final. E não só a sua forma, não só a sua estrutura molecular, mas também as suas vontades. Preste bem atenção. As vontades da lagarta é diferente do seu estado final. Porque, preste bem atenção. O desejo de alimentação da lagarta em seu estado mucoso rastejante é de se alimentar de folhas, de caules de pequenas plantas. É totalmente diferente do seu estado final. Porém, essa lagarta, por passar um período de alimentação tão grande, ela vai em certo lugar que tem uma boa temperatura para a sua transformação. Então, ela chegando a um certo lugar, ela se enrola com teias. Ela faz sobre si um casulo. Então, dentro desse casulo, ela passa um período de transformação. Então, ela sendo transformada, então ela renasce. Então, abrindo-se uma nova criatura. Criatura essas que já têm asas, pernas longas. E agora preste atenção o ápice. Preste atenção agora no clímax onde eu quero chegar. Lembra que lembra no passado que eu falei que as suas vontades, a sua alimentação era diferente? Era dado a folhas, a caules de pequenas plantas? Pois observe que quando ela nasceu, toda a sua estrutura, toda a sua forma foi transformada. Ela é uma nova criatura. Porém, não foi somente a aparência que mudou. Não foi só sua cor que foi transformada. Não passou de uma cor azul para uma cor preta. Não passou de mucosa para não mucosa. Mas ela foi transformada. E também a sua essência, a sua vontade, ela foi alterada. Antes gostava de comer folhas. Agora passou-se a se alimentar de néctar de plantas. Eu vou começar a aplicar agora. Aos bodes e ímpios que estão dentro da igreja, a joio, lobos devoradores que estão dentro do coloio onde era para estar somente ovelhas. Esses
ouvindo uma pequena nuance do Evangelho, uma superficialidade do que era verdadeiramente a palavra, eles se transformaram apenas pela aparência, trocaram as suas vestes, deixaram alguns afazeres, deixaram de ir às festas, deixaram os vícios, deixaram suas vaidades, deixaram de despertar sensualidade através das suas roupas, trocaram as suas roupas. Mas observe bem que como a lagarta transformou a sua vontade, a esses não foi transformado, porque eles somente deixaram seus vícios. Alguns deixaram de matar, alguns deixaram de assistir programas abomináveis que vão contra a palavra de Deus, alguns deixaram suas práticas obscenas. Mas observe bem que no seu interior, no seu coração, essas vontades nunca saíram. Eles deixaram de fazer, mas por fora estão querendo fazer, estão com a mente voltada no passado, porque somente a sua essência, ela não foi transformada por intermédio da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que existem muitos crentes que são zelosos. Existe círculo de orações, mulheres que estão para arrancar o tampo do joelho de orar, estão fazendo obras, estão na evangelização, estão sendo missionários, estão sendo martirizados, estão fazendo toda a boa obra de um evangelista, estão suprindo a necessidade do seu próximo, mas é zelo, é um zelo sem fundamento, é um zelo que não é escriturístico, é um zelo que não fará eles entrar no reino de Deus. E por que isso acontece? Porque eles estão fazendo só pela superficialidade. Eles estão fazendo isso porque a Bíblia ensina eles a fazerem. Porque as Escrituras inspiram para que eles façam essas tais obras. Eles têm essa transformação na sua aparência para que eles evangelizem, para que eles morram pelo evangelho. Mas observe que a sua vontade não era essa. Eles fazem porque mandamos, porque inspiramos, porque os pastores dizem para eles não fazerem. Mas a sua vontade é de fazer. A sua vontade é de não evangelizar. A sua vontade é de não orar. A sua vontade é de não vestir roupas santificadas. A sua vontade é de não fazer determinado ensinamento que dizemos através da palavra para eles fazerem. Eles fazem por zelo. Eles fazem por zelo. Mas a sua vontade não é essa. A sua vontade, assim como a lagarta, não foi adulterada. Eles ainda estão no lamaçal do pecado. Os desejos deles estão voltados para o Egito. Lembra dos hebreus quando saíram do Egito? O que eles desejavam? Lá no deserto, de comer cebolas e alho bravo, de serem pelo menos enterrados dignamente. Olha o pensamento de um escravo, olha o pensamento de alguém desviado que professa fé em Jesus Cristo, que as pessoas juram que eles são crentes. Ah, irmão, são como aquele homem, aquele que ensinava nas sinagogas. O nome dele era Nicodemos. Nicodemos fazia as obras, fazia tudo que a Torá, os livros de Moisés, ordenava que eles fizessem. Mas ele apenas fazia por fazer. Não tinha amor por aquilo. Eles não tinham ânsia, não tinham desejo. A sua vontade não foi alterada. Estava ali apenas porque as suas descendências foram assim. Os seus pais, os seus familiares anteriores foram assim. Então ele estava seguindo apenas a linhagem, porque inspiraram para ele ser também sacerdote. Então Jesus, vendo o estado deplorável daquele homem,
pela palavra que saía da sua boca, cativava a atenção de muitos, inspirava as pessoas a fazerem tudo que agradavam a Deus. Mas no seu interior, Jesus, sendo a palavra viva, foi entre a divisa da alma e do espírito, entre colunas e medulas, e discerniu as intenções do coração de Nicodemos. Então, sendo assim, Deus viu, e não existe criatura e coisa alguma que está escondida diante aos olhos do Senhor. Então Jesus, sendo como palavra viva, como sendo espada de dois gumes, adentrando as suas medulas e discernindo a intenção do coração, disse imediatamente: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então ele não entendia as coisas espirituais, não entendia as coisas que são transcendentes, que vão além da imaginação do homem, que vão além da nossa razão. Então ele não entendeu e disse, foi até sarcástico, talvez pensava que Jesus talvez ele pensava que Jesus estava apenas brincando. Então falou: pode um homem adentrar o ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus falou para ele: na verdade, Nicodemos, admiro-te de que tu, sendo mestre de Israel, não compreende essas coisas. Então ele falou para Nicodemos que necessário era nascer de novo, porque aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Aqueles que são nascidos da palavra, aqueles que adoram a Deus em verdade, porque conheceram as suas santas escrituras, porque conheceram a sua vontade exposta nos mandamentos da Bíblia, por intermédio do Espírito Santo de Deus, eles são transformados em uma nova criatura. Não somente a sua aparência, mas a sua essência. As suas vontades são adulteradas, pois não adianta deixar das vaidades, não adianta deixar de assistir na TV coisas que vão contra a palavra de Deus. Não adianta você deixar o seu futebol para ser crente, para obedecer somente o pastor, mas se sua vontade está voltada àquelas coisas, você não nasceu de novo. Então o que deves fazer? Em oração, sabendo dessa palavra, peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele te transforme, que Ele tenha misericórdia de você e transforme a sua vontade, para que você não anseie mais pelos caminhos desse mundo, não anseie mais pelo pecado que existe nessa terra, para que você não deseje as coisas mundanas. Ó, exemplo de meu pai. Meu pai gostava de ir na casa de um amigo dele, Fernando. Porém, ele ia quando não era crente. E depois da sua aceitação de Cristo Jesus, começou a professar o cristianismo. Então ele ainda continuou indo na casa de seu amigo, o Fernando. Mas ele já passou a se incomodar com aquilo. Ele já passou até mesmo perceber, ele dizia para si mesmo: não, isso tá errado, eu gostava de vir aqui. Eu gostava, mas agora eu já não sinto mais vontade. Eu já não quero mais, eu não tenho mais desejo de ir ali. O que aconteceu com ele? Foi transformado não somente a sua superficialidade, não somente a sua aparência, mas a palavra foi no seu coração e foi transformando não de fora para dentro, mas veio transformando de dentro para fora. Pois ele tinha desejos de estar nas rodas dos escarnecedores, lá onde o seu amigo mora. Mas quando ele começou a conhecer a palavra, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Pois 2 Coríntios capítulo 3, o verso 16 diante, Paulo diz que nós não somos capazes de nós mesmos e nem nos orgulhemos
por conseguirmos esse tal feito, porque o nosso poder não é de nós, quem nos transforma é Deus, a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, conhecendo nós a palavra, o véu, o engano é tirado de nosso coração, de nosso entendimento. Então somos transformados pelo poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, voltando ao texto, Paulo diz em Efésios capítulo 4, no verso 14, para que nós não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, para que nós não venhamos, ele está inspirando a nós para que nós não venhamos a acreditar em tudo quanto ouvimos. Olha o que está escrito em Jeremias, eu não lembro o capítulo, eu não lembro o capítulo, mas está escrito lá que não julgue pela aparência e não julgue conforme o que você ouviu. Então isso quer dizer que devemos não julgar pela aparência, mas julguemos pelas suas obras e também pela transformação daquela vida. Que a vida antes era dar seus prazeres, hoje ela dá um novo testemunho. Ela já não anda conforme as vontades dessa terra, pois ele anda na terra, mas o seu coração e a sua mente está voltada ao reino de Deus. Pois bem, por isso que Tiago fala que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém delas se glorie, porque o zelo é grande, porque muitos círculos de oração oram, muitas pessoas evangelizam, muitas pessoas fazem caridade, ajudam os necessitados. Isso só é apenas superficial, isso é aparente, como se fosse para agradar os homens. Então as obras, elas fazem parte da salvação. Mas observe bem que você não deve fazer isso só porque a palavra manda, porque o pastor manda, porque o seu irmão manda. Mas você deve sentir o desejo, você deve sentir o amor de fazer tal coisa, tal feito, para você fazer tal obra. Você deve ter o amor por aquilo, porque se você fazer só porque te mandam, isso significa que você nasceu, sua estrutura física, o seu testemunho mudou, mas a sua essência, o seu coração, o seu ser não foi transformado. Então ele diz, para que não sejamos meninos inconstantes, ou seja, meninos que não entendemos da palavra de Deus, meninos que não lemos a palavra de Deus, não meditemos nela, meninos assim que não seguem o mandamento que está escrito no Salmo 1, que bem-aventurado é os homens, varões e mulheres que não se assentam na roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer, antes tem o seu amor, antes tem o desejo, antes tem as ânsias de ler a palavra, de meditar na palavra, de se alimentar na palavra. Não se assentemos nas rodas dos escarnecedores, mas transformemos a nossa vontade em leitura da palavra, para que dela nos alimentemos. Então ele diz para que não sejamos meninos levados por todo vento de doutrina, por não acreditar em falsas doutrinas, para não acreditar em tudo quanto ouvimos, para não nos voltar, nos admirar apenas pela aparência. Porque pelo engano de muitos, pelo engano de obreiros fraudulosos, obreiros que querem status, obreiros e pastores, líderes religiosos que querem só multidões entre as suas igrejas, e elas nunca se transformaram, nunca se transformaram de joio para trigo, nunca se transformaram de bode para ovelha, nunca se transformaram de lobos devoradores, lobos que são carnais, lobos que são mundanos, para ovelhas, nunca foram transformados. Então ele diz para não sermos meninos inconstantes, antes devemos nos aprofundar nas escrituras. Amado, se você não tem o desejo da leitura, se você não tem amor por estar na casa de Deus, se você não tem ânsias pela oração, se você não busca de toda a sua alma ao Deus de Israel, você não nasceu de novo.
O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, que é a superficialidade, de toda a sua vontade, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, mas principalmente amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todo o teu ser. E se tu não amas a Deus, se tu não ama a Deus, se tu não tem a vida entregue totalmente a Ele, você não nasceu de novo. Você ainda é mundano e você pode ter dons espirituais, dons que Deus te concedeu para fazer a obra, para que o nome dele fosse glorificado entre os moradores da terra. Deus pode ter te concedido para que, assim como Balaão recebeu o dom da profecia, o dom da bênção para abençoar Israel, mas ele não era nascido de novo. Ele não foi transformado, pois naquele momento ele não amava Deus de todo o seu coração, de toda a sua essência. Ele não amava a Deus de todo o seu ser. Pois se você não ama, você pode ter todos os dons dessa terra. Você pode ter todos os dons contidos em Coríntios capítulo 2, dom de discernimento de espíritos. Você pode ressuscitar bilhões de mortos que estão nessa terra. Você pode, assim como Ezequiel, profetizar os ossos secos, pessoas já que perderam a sua carne, agora estão só ossos, agora estão só esqueletos. Você pode ressuscitar 1 bilhão de mortos que existe nesse mundo, porque isso é um dom. Isso não significa que tu nasceu de novo. Então você pode dar a sua carne para ser dilacerada pelas essas pessoas que estão na face dessa terra. Você pode ser crucificado por elas. Você pode ser martirizado. Você pode ser blasfemado e até escarnecido, sendo destroçado por esses homens da terra. Mas Paulo diz: se você não tiver amor, se você não tiver amor, todas as coisas são inúteis. E você não nasceu de novo. E você jamais entrará no reino de Deus, porque você não foi transformado de dentro para fora. Então, em oração, peça ao Espírito Santo de Deus que ele te transforme, para que no dia do juízo final você não receba essa palavra inútil: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso aqui é exortação. Isso aqui é a palavra que vocês devem ouvir. Não são essas pregações que exaltam o homem e louvores dessa terra que são abomináveis aos olhos de Deus. Vocês têm muito que aprender. Ai, amados, vocês têm muito que aprender, senão vocês vão ser condenados. Se Deus não promover uma perseguição ferrenha nessa terra, que põe essa geração de joelhos, que peça ao Espírito Santo que as transforme de dentro para fora, elas serão todas lançadas no abismo. Elas professarão, terão zelo pela obra, mas no último dia Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, homens e mulheres que praticam a iniquidade. Vocês superficialmente, vocês foram transformados, mas o seu interior, a sua vontade estava voltada às carnalidades e o pecado dessa terra. Medita nisso em oração. Vai para a oração e diz para que Deus te transforme, porque senão você vai ter um zelo sem fundamento. Você vai professar essa fé, vai passar 80 anos, como tem muitos, 80 anos na igreja, mas nunca nasceram de novo. Vai em oração. Peça para Ele te transformar, porque não somos capazes de nós mesmos, mas antes nossa transformação vem pelo poder
através do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora encumpra em seus ouvidos a verdadeira passagem que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.